Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17 e o versículo 6. Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 17 e versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Queridos, eu vou trazer uma palavra para vocês, para mim um quanto difícil de eu transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu já vi algumas coisas, algumas situações que eu não vou poder falar para vocês. Então é difícil a gente falar de algo que a gente sabe, mas não pode tornar isso público, ou num culto, ou ministrar, ou falar sobre essas situações. Mas eu preciso conscientizar a igreja, principalmente a minha igreja, a qual Deus me confiou, a qual eu sou o pastor, porque já faz algum tempo que eu não ouço palavras referente a isso que nós vamos estar aqui ministrando hoje à noite. A palavra que Deus colocou no meu coração tem por tema o lugar das crianças. É uma palavra um quanto séria, muito embora a nossa sociedade hoje não está levando tão a sério isso. A palavra que nós acabamos de ler foi de Salomão, um homem mais sábio da terra, que teve a sabedoria dada por Deus, e ele escreve este versículo, e se nós não pararmos, e se nós não meditarmos um pouquinho nele, nós não entendemos princípios tão grandiosos que Deus tem para a nossa vida. Nós lemos que os filhos dos filhos são a coroa dos idosos. O que é o filho dos filhos? Netos. E aqui existe já uma promessa de Deus para nossas vidas, que Deus ele não tem só uma promessa para nós que estamos aqui hoje. Embora estamos aqui hoje com uma faixa etária diversa, tem idosos aqui, temos crianças aqui. E essa palavra vem realmente dizer que Deus ele não tem só um compromisso comigo e contigo, mas Ele tem um compromisso também com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos, com os nossos netos. E a palavra de Deus diz que a coroa dos idosos, a recompensa dos idosos, a alegria dos idosos, a felicidade dos idosos serão os seus netos. E a glória dos seus filhos automaticamente agora volta para o outro lado, serão seus pais. Toda nação, todo indivíduo são testados pela atitude que demonstram pelo cuidado de suas crianças. E eu posso dizer isso porque eu já tive uma certa experiência, a começar pela minha casa, pelos meus filhos, com relação a esse cuidado, a educação. Quem sabe até minha esposa poderia pregar melhor do que eu sobre isso.
Mas eu também já tive em outras igrejas e a gente já presenciou isso, e já tive em outras cidades, em outros países, nós já presenciamos a diferença que tem quando os filhos são honrados, quando as crianças estão nos seus devidos lugares. Em alguns lugares, algumas culturas, crianças não têm valor algum. Em algumas culturas, crianças não são bem-vindas. Infanticídio não é algo incomum na nossa época. A minha esposa, quando engravidou do nosso segundo filho na Inglaterra, existia uma lei na Inglaterra que não poderia dizer o sexo do filho, porque dependendo da cultura, poderia ser abortado dependendo o sexo da criança. Hoje nós vivemos num país de terceiro mundo e o nosso país não faz isso, ao menos por enquanto. Mas um país de primeiro mundo, um país exemplo, um país culto, existe esse absurdo. Aqui nós lemos uma cultura que está representada pelo sábio Salomão, homem hebreu, a qual nós lemos, e confere uma alta dignidade à vida familiar. Ele compreende o verdadeiro valor que tem uma criança. A importância que os judeus davam às crianças é atestada pelas numerosas alusões, citações que a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala muito a respeito de crianças, conta a história de crianças. Usamos muitas dessas ilustrações na escola, no departamento infantil, ensinamos às crianças. Muitas crianças têm esses personagens bíblicos como os seus heróis. Sim, a criança, ela é respeitada no cristianismo, ela é valorizada e ela tem o seu lugar. A criança é considerada como uma bênção de Deus, uma herança de Deus sobre as nossas vidas. Desde o início da Bíblia Sagrada, o primeiro registro que nós temos a respeito disso é em Gênesis 33:5, que diz: então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Quando alguém pergunta para você: quem são estes? Pai, mãe, avós que aqui estão. Quando alguém pergunta: quem são esses? Qual é a sua resposta? Infelizmente, nem todos os povos, nem todas as culturas consideram que as crianças são uma herança e uma bênção de Deus. Na própria civilização romana, quando Paulo vivia nos seus dias, existiam alguns costumes que tornavam a vida das crianças extremamente perigosas. Havia uma lei romana chamada Pátria Potestas, a lei do poder dos pais. Segundo essa lei, um pai romano, ele possuía absoluto poder sobre os seus filhos. Ele poderia vendê-lo como escravo, poderia negociar, fazer negócio com os seus filhos. Ele poderia obrigá-los a trabalhar em seus campos, mesmo que fosse, se preciso fosse, amarrados. O pai poderia fazer isso. Ele poderia punir como desejasse os seus filhos. Ele poderia inclusive condenar os seus filhos à morte, ou até mesmo, ele mesmo poderia executar.
O pai romano, ele se estendia por toda a vida da criança. Enquanto o pai vivesse, ele tinha esse domínio sobre o seu filho. O filho romano nunca atingiria ou não tem a maioridade como nós temos. Ele estava sempre sob a tutela do seu pai. Mesmo quando já fosse homem feito, que porventura adquirisse alguma honra, algum status, algo que fosse adquirido pelo seu filho, ele deveria repassar isso ao seu pai. Todos os privilégios e direitos pertenciam ao pai e todos os deveres aos filhos. Contra, queridos, ao princípio bíblico, que diz que quando o homem se casa, deixa pai e mãe e vive a sua vida. Paulo viveu nesses dias. Naqueles dias havia o costume chamado de criança exposta. A mãe engravidava. Quando a mãe dava luz com as parteiras, as crianças eram colocadas aos pés dos pais, ele sentado. Se o pai se levantasse e pegasse essa criança, era aceita como filho. Se o pai se levantasse e desse as costas para essa criança deveria ser rejeitada. Que essa criança deveria ser dado o fim. Vejam vocês que é uma cultura diabólica, uma cultura contra a palavra de Deus, uma cultura absurda, mas que ainda existe alguns países que andam nessa cultura. Quando o pai recusava reconhecer a criança, ela era literalmente jogada fora. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, um ano antes de Cristo, algum tempo atrás acharam uma carta que ela foi escrita há 1 ano antes de Cristo, de um homem chamado Hilário, e ele enviou essa carta. Olha o teor da carta que esse homem escreve. Hilário, a Alice, sua esposa, as mais cordiais saudações. E aos meus queridos Berócios e Apolinário, saibam que agora estou em Alexandria. Não se aflijam se quando todos os outros retornarem, eu permanecer em Alexandria. Eu lhe rogo que cuide da criancinha, e tão logo recebamos o salário, eu o enviarei a você. Quando você tiver a criança, se for um menino, deixe-o viver. Se for uma menina, lance-a fora. Você pediu para que Afrodisias me dissesse: não se esqueça de mim. Como poderei esquecer-me de você? Eu lhe rogo, portanto, que não se aflija. Uma carta estranha, cheia de afeição e ao mesmo tempo insensível a respeito da criança, desse homem que iria nascer. Um bebê romano corria esse risco de ser repudiado, de ser lançado fora. Naqueles dias, queridos, que o apóstolo Paulo vivia, essa cultura, a sociedade estava em um colapso. Tanto os homens como as mulheres trocavam os seus parceiros com incrível rapidez. E
tais circunstâncias, uma criança nascendo, sendo fruto de um matrimônio, de um casamento, isso era um empecilho, um infortúnio, porque atrapalhava. Crianças rejeitadas eram deixadas no fórum romano. Elas se tornavam propriedades de quem quisesse pegar essas crianças. Elas eram coletadas à noite por pessoas que cuidavam delas, a fim de vendê-las no futuro como escravos, ou para suprir, na época, os bordéis de Roma. Outras antigas civilizações também faziam isso com as crianças. Eram impiedosas. Quando nascia uma criança doente ou deformada, na Grécia existia uma cidade chamada Esparta, a famosa cidade grega, e era comum assistir naquela época espetáculos de sacrifícios de crianças. Não era dado o direito dessas crianças viver. Eram eliminadas sem chance alguma. Sêneca, um grande filósofo latino, ele escreveu assim: nós matamos um boi selvagem, estrangulamos um cachorro louco, cravamos a faca na ovelha doente antes que ela contamine o rebanho. As crianças que nascem fracas e deformadas, nós sufocamos. Quando nós olhamos para uma igreja, quando nós olhamos para o cristianismo, nós não damos o devido valor a isso. Isso é uma responsabilidade nossa da igreja, porque essa foi a mesma responsabilidade de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, felizmente Jesus veio para ensinar aos homens que as crianças deviam ser tratadas de modo diferente. Jesus, Ele mesmo disse: deixai vir a minhas criancinhas. Por algumas vezes, tentaram impedir o nascimento de Jesus. Crianças foram mortas inocentemente para que também Jesus não viesse a nascer, ou que fosse morto ainda quando criança. Aqui nós vemos que isso é um hábito, é uma cultura infernal, diabólica, que até hoje nossas crianças enfrentam nos nossos dias, à luz do dia. O evangelho, nós, pastores cristãos, evangélicos, nós somos contra estas barbaridades. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo narra a história de uma criança que estava doente e o seu pai, um dos principais da sinagoga, procura Jesus e ele expõe a sua agonia, dizendo a Jesus: mestre, eu te peço que por favor, eu clamo, que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha está doente, por favor, ora, unge pela minha filha. Jesus prontamente atendeu esse chamado, e parece-me que me dá a impressão que Jesus deu uma atenção toda especial por se tratar de uma criança.
Mas o Evangelho diz que no meio do caminho, pessoas vieram dizer: olha, não adianta mais não incomode o mestre, a criança já morreu, não precisa mais ir na sua casa, porque a criança acabou de falecer. Jesus diz a esse homem uma palavra de ânimo, uma palavra de ternura, e diz para ele: não temas, crê somente. É isso, querido, que nós precisamos nos agarrar. Parece que o mal vai vencer o bem. Nós estamos no nosso dia nos esforçando para viver o que Jesus nos ensina, os evangelhos, mas as informações têm confundido, inclusive, a mente dos crentes. Muitos crentes estão se desviando e entrando nessa ideologia diabólica, infernal, que é tirar o valor devido das nossas crianças. Nós, como igreja, nós repudiamos isso, nós não aceitamos isso. Como igreja, nós nos posicionamos, e não podemos fazer isso só aqui dentro da igreja. Nós temos que fazer isso lá fora, exigir os nossos direitos, exigir o respeito e a valorização de toda criança. Por isso o Senhor sempre nos diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa é a palavra do Senhor para nós. Não precisamos recuar, não devemos recuar, porque Deus está conosco. Ao chegar na casa desse homem chamado Jairo, Jesus dispensa a multidão que estava na casa, que já estavam chorando. E ele vai até o quarto onde está aquela menina e diz assim: menina, a ti te digo, levanta-te. Quantas páginas nós temos na nossa Bíblia Sagrada de encorajamento, para que nós, como cristãos, nos posicionamos. É uma simples, mas uma linda história da simpatia e do poder restaurador de Jesus. Nós dizemos isso, nós somos discípulos de Jesus, e por que nós não estamos também com essa simpatia, com esse poder, com essa autoridade, restaurando o reino, a cultura do céu, aonde nós estamos vivendo? Jesus pega esta criança, toma ela pela mão, essa pequena garota, e ordena que ela se levantasse. Isso sugere algo para nós, queridos, que Ele quer que nós também façamos essa mudança. Há poucos dias aqui nós estávamos nessa cidade, eu parei numa sinaleira. Por pouco eu não percebo uma criança que era pequena, a cabecinha dela estava embaixo do vidro do carro, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, próximo ao Natal, antes de nós viajar. Eu sou muito sensível a isso. Nós, como igreja, precisamos ser sensíveis a isso, porque Jesus era sensível a isso. A influência em levantar os esmagadores, fardos que a sociedade nos coloca, nos impõe.
a falta de humanidade do homem para com as crianças. Isso é uma marca dolorosa, desumana do homem com o próprio homem. Porque o homem que deseja o mal, que faz o mal, que não valoriza, que não compreende, que não é sensível a isso, nunca receberá uma coroa. Tanta crueldade. Muitas das vezes as crianças são consideradas um empecilho, um infortúnio, em vez de ser considerada como uma bênção e uma herança de Deus. O Evangelho de Jesus, queridos, mudou a concepção que o mundo possuía pelas crianças, e precisa isso continuar sendo nos nossos dias, mas isso depende de mim e de você. As crianças não podem ser mais coisas, elas precisam ser consideradas como pessoas, como anjos. Pessoas preciosas aos olhos de Deus. Sim, a nossa fé cristã fez muito pelas mulheres. O próprio Jesus também fez isso. Cuidou das mulheres. Não faz muito tempo, nós assistimos na internet, na televisão, foi noticiado que, devido a uma invasão, pessoas estavam fugindo dos seus países, se agarrando em aviões, enchendo aviões, invadiram o aeroporto. Todos viram isso. Mas eu observei aquelas imagens e eu vi poucas mulheres e nenhuma criança. Aonde ficaram as mulheres e as crianças daquele país? Foram abandonadas pelos homens. Isso é maldição. Eu não vou falar aqui a respeito dos homens, porque isso eu faço na nossa reunião de homens com uma missão. Hoje eu estou falando sobre crianças. Também não vou falar de mulheres, mas aqui também um dos países que algumas mulheres, alguns homens conseguiram entrar e dominar, grande parte foi a França. As mulheres da França não aguentaram o absurdo da violência desses homens, do desrespeito desses homens. Elas se uniram e fizeram uma manifestação que também foi para a imprensa internacional. Essas mulheres se uniram e gritaram na França. E elas não gritaram ao governo, elas não estavam gritando para a polícia, não, elas gritavam: onde estão os homens desse país que não nos defendem? Estamos sendo abusadas, atacadas, violentadas, onde estão vocês? Jesus hoje continua dizendo para mim e para você: levanta-te, levanta-te, igreja de Maceió,
Levanta a igreja em Alagoas, levanta a igreja brasileira, levanta a igreja, levanta a igreja. Você não está morta, nós temos uma missão, nós temos algo para fazer. A história conta que uma mulher chamada Josefina Butler, uma mulher inglesa que viveu na cidade de Liverpool, ela fez uma campanha em favor da educação para as mulheres, igualdade perante a lei, fim da prostituição infantil e contra o tráfico de mulheres e crianças europeias para a prostituição. Essa mulher, ela lutou bravamente para trazer para dentro de um círculo de misericórdia e amor meninas que estavam condenadas à prostituição na Inglaterra. Crianças que trabalhavam na revolução industrial, nas minas. Quando eu estava pastoreando em Manchester, como pastor de brasileiros, eu recebi uma notícia de uma brasileira que foi achada no centro de Londres. E essa brasileira, ela não sabia qual era o nome dela. Ela foi jogada lá, sem cabelo, sem dentes. Foi usada até o último pela prostituição e jogaram ela fora, numa das ruas de Londres. Menina, a ti te digo, levanta. É tão bonito nós dizer que somos a noiva de Jesus Cristo. Se somos a noiva de Jesus Cristo, obviamente nós temos os deveres, mas nós temos os direitos de ser a noiva de Jesus e trazer a diferença para a sociedade que nós vivemos. O noivo vem. E o noivo, ele quer uma noiva linda, uma noiva inteligente, uma noiva sábia, uma noiva pronta, uma noiva com o cabelo penteado, uma noiva disposta. Não uma noiva dormindo com o cabelo esculhambado, sem os sapatos. É muito importante, queridos. Isso é um princípio, a consideração que nós temos pelas nossas crianças. A declaração de Salomão declara isso, que os netos são a coroa dos idosos. Eu sei que eu estou falando aqui para filhos, estou falando para alguns pais, mas eu sei que eu também estou falando para alguns avós também. Há pouco tempo a minha responsabilidade era criar os filhos, estou criando eles. Daqui a pouco meu filho está casando, e daqui a pouco eu vou ter a honra, pastor Daniel, de receber os meus netos. E isso é um sonho. Isso é um sonho para qualquer pai, qualquer mãe, de um dia dizer: os meus filhos foram criados e hoje eu tenho netos que são uma bênção. E a promessa de Deus é isso, é para nós as bênçãos, sim, mas é para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
É dito que poucos dias antes de sua morte, Herbert Spencer tinha os 18 volumes de sua grande obra, Filosofia Sintética, empilhados sobre os seus joelhos. E ao sentir o peso morto destes livros, desejou saber se ele não teria feito muito melhor se pudesse ter um neto em seu colo. Eu posso criar uma expectativa no meu coração, porque eu não tive essa experiência, mas não deve ter comparação no mundo de uma família estar reunida, feliz, junto com os seus avós, pais e filhos. Deve ser algo parecido com a glória de Deus nos céus, porque os pais são a glória dos seus filhos, e os netos são coroas. Sim, a criança, ela é alegria como o raio do sol, estimula como a esperança. A Bíblia diz em João, capítulo 16, versículo 21, Jesus Cristo fala de uma mãe que está em angústia pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, e está escrito assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua honra, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Deus nos fez assim, é plano divino, é propósito de Deus, nós nascemos assim. Sim, a alegria de ter um filho é envolvente, não tem palavras para descrever. Eu tive o privilégio de assistir o parto dos 3 filhos, um quase que não deu, mas deu. É emocionante, é alegre, é feliz. A criança engrandece a alma. É uma alegria pura, é uma alegria duradoura. Ela não se evapora pelo tempo, não. Na verdade, ela cresce, se torna mais profunda. E ela é renovada para outras gerações. A paternidade ou a maternidade é um desejo natural do coração humano. É uma recompensa concedida pelo próprio Deus ao paciente trabalho e às virtudes cultivadas nos anos da nossa juventude. É a realização de uma esperança, aonde nós estabelecemos os nossos lares, onde nós lutamos e nós ansiamos por isso. Por isso, queridos, a nossa oração deve ser: não permita, Senhor, a primavera sem flores, o ninho sem gorjeios, a colmeia sem abelhas e o nosso lar sem crianças. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. O silêncio
da igreja nesta noite comprova o contexto da nossa sociedade. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Eu creio que hoje nós vamos sair daqui diferentes e com uma responsabilidade. Uma coisa é nós não fazer porque nós não sabemos. Outra coisa é nós não fazer porque nós ignoramos uma mensagem. Eu sou pastor e o que eu mais peço a Deus é que na hora da mensagem eu seja um pregador. Senhor, Espírito Santo, me dá a sabedoria, me dá a unção para que eu pregue nesta noite. Para que eu pregue nesta noite. Pregar significa fixar a mensagem de Deus no meu e no teu coração. E que esta mensagem você não possa, quando você estiver diante de uma situação, você dizer, eu me esqueci, não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é responsabilidade minha e sua. Um dia nós seremos cobrados. É palavra de Deus. Na verdade, isso que eu estou pregando, você já deveria saber. Porque se você tem uma Bíblia em casa, você deve ler, você deve estudar. Mas Deus hoje aqui está nos chamando à responsabilidade. Levanta. Ter igreja cheia não adianta nada. Ter muitas denominações não adianta nada. Ter igreja bonita não adianta nada. Nós temos que ser uma igreja pronta. Igreja pronta, igreja ousada, igreja com autoridade, igreja com inteligência, com sabedoria, igreja entendida da palavra de Deus. Deus não vai te desamparar, irmão. Deus não vai te desamparar. Essa é a igreja do Senhor. E por isso eu me alegro e tenho aqui ousadia, diante de uma mensagem dessa, fazer um apelo. Se alguém hoje está aqui na igreja ainda que não aceitou Jesus como seu Salvador e deseja fazer parte desse exército, fazer parte desta verdade, caminhar junto conosco para os céus, eu gostaria de saber, se você puder levantar as suas mãos, só para mim orar por você, saber que você está hoje se decidindo a servir a esse Deus, a se juntar a essa família e fazer a diferença para esse mundo perdido, esse mundo que está caminhando a passos largos para o inferno, esse mundo que não tem perspectiva nenhuma, choro, perseguição, doença. Se você deseja hoje aceitar Jesus como teu Salvador, ter os teus pecados perdoados, de você receber uma alegria, uma paz que excede a todo entendimento, com muito amor no coração, eu quero te convidar hoje para você aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu não estou fazendo um convite para você ser crente ou para você aceitar e pertencer a esta igreja, não, é muito mais além disso. Eu estou falando da sua vida eterna, eu estou falando dos seus pecados perdoados, eu estou falando de terminar o teu choro, de você começar a sorrir, de você ter paz, de você deitar, de você dormir, de você receber bênçãos dos céus, de você ter certeza, convicção, por que você nasceu, por que você está aqui. Aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Eu sei que você veio, eu sei que você está aqui. Você até pensou que você veio espontaneamente, mas eu te digo e lhe afirmo, foi o Espírito Santo que te trouxe nesta noite. E agora, nesse momento, há uma guerra na sua mente.
Aceito ou não aceito? Levanto a mão ou não levanto? Saio do meu lugar ou não saio? Faço ou não faço? Você pode, nesse momento, tomar essa decisão, ter essa coragem, e você vencer, começar a ter o gostinho de vencer a tentação, a vencer o mal a partir de agora, com esse simples convite, com esse simples posicionamento no mundo espiritual: pastor, eu quero Jesus na minha vida hoje. Você vai sentir agora, nesse exato momento, a alegria que é vencer o mal, porque Deus quer o teu bem. Deus quer o teu bem. Deus quer te abençoar. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para morrer. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Aonde está a pessoa que deseja aceitar Jesus? Você que nunca confessou Jesus como Salvador da tua vida. Eu vou para outro convite. Se você ainda desejar vir à frente, eu só gostaria que você dissesse, se você confessasse que você está aceitando Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos confessar o Senhor diante dos homens. Você precisa fazer isso. O Senhor quer te abençoar. Enquanto isso, aonde estão aqueles que querem fazer a diferença? Que querem se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. A partir de hoje eu vou colocar as crianças nos seus devidos lugares. Eu vou valorizar as crianças, eu vou fazer diferença. Senhor, eu quero constituir uma família. Senhor, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Senhor, Senhor, isso é bênção, isso é promessa. Eu quero alcançar essas promessas na minha vida. Venha na frente. Venha na frente. Sai do seu lugar em nome de Jesus. A palavra foi pregada, querido. A palavra foi pregada. E eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui dentro hoje. Eu sei que Deus falou essa palavra, para ser sincera para vocês, não era o que eu gostaria de estar pregando, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. É hoje, você precisa ministrar hoje. É urgente, isso é uma urgência. Nós precisamos como igreja nos posicionar. Às vezes nós somos tão egoístas, né? Nós viemos para a igreja porque nós viemos buscar uma bênção para mim. Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Não. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E dar e receber, não estou falando só de presente e de dinheiro. Não, é a nossa atitude, é o nosso posicionamento. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E me preocupa, se você anda nessa cidade e se você não sente pelas crianças que nós vemos no dia a dia, na sinaleira, lavando os para-brisas dos nossos carros, vendendo bala, pedindo dinheiro, pedindo comida. Querido, se isso não te incomoda, você precisa rever os teus conceitos. Você precisa aceitar a Jesus como teu Salvador, se você já é crente. O seu coração já está endurecido. Sai do seu lugar e vem para frente, em nome de Jesus. Você pai, você mãe que precisa de sabedoria, você precisa de mais amor para os seus filhos, você precisa. Querido, eu preciso, meus filhos já estão criados, eu preciso disso, eu me incluo nessa oração, eu preciso. Vem para frente, casal. Vem para frente, família. Vem para frente, pai. Vem para frente, mãe. Vem para frente, filho. Vem para frente, filha. Vem. Não é o pastor que está te chamando não, querido. Esquece isso.
Não é o pastor, não é a igreja, não, é Deus, é diante de Deus, é um posicionamento no mundo espiritual que você está tomando. Você já está dizendo, você já está declarando para o céu: céu, pode contar comigo. Você já está dizendo assim, ó, Satanás, te cuida, eu me posicionei, eu saio daqui agora com a autoridade de Deus para ir contra essa cultura infernal, contra essas coisas que têm prejudicado o andamento, os mandamentos, as promessas do Senhor. Às vezes você pede tantas coisas a Deus e não recebe. Você não recebe porque não tem princípios cumpridos na sua vida. As promessas de Deus não vêm enquanto a sua vida está desorganizada. Quando você não estiver cumprindo os princípios, querido. Pode fazer campanha, pode fazer o que você quiser. Se não tiver os princípios, não adianta. Não adianta. Às vezes eu recebo pessoas aqui: pastor, ora por mim. Aí eu vou conversando com a pessoa: querido, eu não oro não. Está sem princípio, como é que eu vou orar? Deus não vai fazer. Tens que arrumar. Tens que arrumar a tua casa, como é que eu vou orar? Não adianta. É os princípios, é a ordem, é a organização. Tens que preparar o teu coração para receber as bênçãos de Deus. Aleluias. Obreiros, vem aqui na frente, me ajudem a orar. É forte, querido, é forte. A luta é grande. A luta é grande. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades do mal. É isso que nós lutamos. É isso que nós lutamos. É isso que você está lutando hoje. É isso que você está lutando hoje. É isso que nós estamos lutando hoje. Nós estamos aqui pregando, orando, chamando a responsabilidade. É uma luta, é uma luta, é uma luta. Você precisa vencer isso. Você precisa ser ousado, você precisa ter a autoridade de Deus para você orar lá na sua casa, para você expulsar os demônios, expulsar as maldições. Eu vou dizer algo aqui um pouco mais sério agora. Mães que tiveram abortos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Abortos espontâneos, abortos intencional, pior ainda, você tem que pedir perdão a Deus. Você tirou uma vida. É uma nação. Nossos filhos são para gerações, são pais e mães de nações. Você mãe, você pai que perdeu os seus filhos precocemente, isso não é bênção de Deus, isso é maldição. Você precisa resolver essa situação, e Deus está te dando a oportunidade aqui hoje. Deus está falando aqui com você hoje. Deus traz uma criança à vida, para a vida eterna, porque Deus tem um propósito. O único que tem interesse em ceifar a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, é o inferno. E isso aconteceu porque alguém deu legalidade. Cobre a tua casa com o sangue de Jesus.
Leve hoje para a tua casa uma autoridade que está sendo ministrada hoje na nossa vida. Leva para a tua rua, leva para a tua casa, leva para a tua família. Precisamos nos posicionar, querido. E eu vou encerrar com um testemunho. Presta atenção, pode parar de orar quem está aqui na frente. Presta atenção, depois nós vamos orar. Teve uma irmã aqui da igreja que teve um sonho. E esse sonho era com relação a essa avenida aqui da frente aqui. E tinha muitos acidentes, né? Aconteceu, inclusive ela no sonho se envolvia em um dos acidentes, alguma coisa assim. E aconteceu com frequência vários acidentes aqui, ó. Vários, com frequência. E nós como igreja, um dia nós nos reunimos aqui e disse: não, nós precisamos nos posicionar. Isso não está certo. Isso é uma afronta para nós. Nós viemos aqui para abençoar essa cidade. E logo na frente da igreja, nessa avenida da igreja, nós não aceitamos isso. Nos reunimos aqui, os obreiros e quem estava aqui na igreja num dia, e disse: gente, ó, nós vamos orar aqui e nós vamos sair daqui agora e nós vamos consagrar essa rua ao Senhor. Nós vamos derrubar, nós vamos desfazer qualquer obra de maldição que tenha nessa. E nós não admitimos mais acidentes aqui, né, à frente da igreja. Nós saímos aqui da igreja e nós fomos orando, demos a volta lá na quadra e oramos. Resultado disso, eu não vi mais acidentes aqui. Eu estou falando de mim. Se aconteceu, eu não vi. Queridos, precisamos nos posicionar como igreja. Como igreja, você crente, não seja crente só aqui dentro da igreja. Seja crente lá no teu trabalho, na rua, lá quando você encontrar uma criança, uma mulher, não aceita coisas contra a palavra de Deus no teu trabalho, não aceita corrupção, não aceita dinheiro vindo de outra forma, não aceita isso. Você é um servo de Deus, você é crente, você é cristão, você está representando os céus, você é um sacerdote do céu, e você precisa ter essa autoridade, essa ousadia de Deus na sua vida. Amém? Ninguém mais lá vai vir? Eu vou orar então. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que foi ministrada em nossos corações. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença neste momento. Senhor, nós nos posicionamos no mundo espiritual e nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá as armas espirituais, para que possamos lutar, Senhor, contra as astutas ciladas do diabo, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos que as nossas crianças sejam usadas, que nossas crianças sejam abusadas, que as nossas crianças, Senhor, sejam escravizadas, Senhor. Nós não aceitamos. Como igreja nós nos posicionamos, Senhor, no mundo espiritual, que os céus saibam disso e que o maligno também saibam disso, Senhor. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa, Senhor, o ventre das mulheres que desejam gerar filhos, Senhor. Sejam curadas em nome de Jesus, Senhor. Que os casais, Senhor, tenham filhos que constituam famílias, Senhor, abençoadas, Senhor. Que os nossos filhos, Senhor, possam ser abençoados. Que os nossos netos, que os nossos bisnetos sejam abençoados por Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, que possamos, Senhor, tomar posse dessa bênção, cumprindo os princípios, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Volte para o seu lugar.